Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. Hoje, segunda-feira, nós vamos começar a semana falando sobre estrutura do artigo científico. Muitos inscritos no nosso canal pediram e falaram, por favor, será que você pode fazer mais um vídeo sobre estruturas do artigo científico? Eu até fiz uma playlist sobre artigos científicos, mas eu achei que seria interessante fazer um vídeo rápido, algo para você conseguir verificar qual que é a estrutura geral de um artigo científico, o que deve conter, o que não pode faltar num artigo científico, e entender os tópicos básicos que devem ser inseridos nele. Bem, então vamos começar pela estrutura. Quais são os tópicos? E aí depois eu vou falar de cada um deles e como se relacionam. Em geral, a estrutura básica é: você tem o resumo, o título, né, o resumo, palavra-chave. Depois você tem o abstract, geralmente é feito em língua inglesa, mas pode ser résumé, por exemplo, em francês, ou em outra língua que você deseja, mas o hábito seria em inglês. Aí, keywords, que seriam as palavras-chave em inglês, e aí nós começamos a nossa estrutura: introdução, depois nós temos metodologia e métodos, depois nós temos resultados, e depois discussões, e encerrando com conclusão e referências bibliográficas. Bem, essa é a estrutura básica. É sempre assim? Sempre tem que ter esses elementos, mas não é sempre assim. Você não precisa colocar estes títulos nos tópicos do seu artigo científico, mas você tem que saber que essa é a estrutura, é o que deve conter no seu artigo científico. Então vamos entender melhor o que significa isso. Bem, na introdução, como a gente anda falando, mesmo introduções para monografia e artigo científico, segue a mesma estrutura. Você começa falando do tema geral, depois você vai se tornando mais específico, falando a escolha do recorte epistemológico, o que você utilizou, o que você não utilizou na sua pesquisa. Você fala sobre a metodologia, os métodos empregados e os resultados obtidos de uma forma breve, e a justificativa, né? Qual é a relevância da sua pesquisa, inserindo dentro do debate acadêmico. Dentro do debate acadêmico, porque é importante falar sobre essa temática. Bem, aí nós passamos para metodologia e métodos. Bem, aí você vai escolher qual é o método de abordagem, quais são os métodos de procedimento utilizados, e sempre pensando, para cada resultado obtido, para cada objetivo específico delineado em seu projeto, você aplica um método. Posso repetir? Pode. Tudo depende daquilo que é necessário para alcançar o resultado pretendido. Por quê? Porque o método é o caminho escolhido para obter determinado resultado. Às vezes, pessoal, o que acontece? Aplicando métodos diversos, você chega a resultados diferentes, e inclusive o seu recorte vai ser diferente. Então, por isso que é tão importante explicar a escolha dos seus métodos. Isso com certeza vai ser avaliado, e não existe ciência sem metodologia e sem método. Metodologia é o conjunto das técnicas e métodos empregados para a sua pesquisa, para a pesquisa apresentada no seu artigo científico. E depois, resultados. Olha, pessoal, não necessariamente você precisa começar com metodologia e métodos. Mas uma coisa que é obrigatória: depois que você falou sobre metodologia e métodos, necessariamente o próximo tópico tem que ser sobre os resultados. Por quê? Porque os resultados são exatamente aqueles obtidos por meio do emprego do método. Então, esse tópico precisa estar sempre junto ao tópico de metodologia e métodos aplicados. E deve ser apresentado o resultado na ordem dos métodos apresentados no tópico anterior. Então você começou falando sobre, por exemplo, o método comparativo. Então aí você vai falar sobre o resultado que você obteve aplicando o método comparativo. Utilizei o método histórico. Bem, aí você vai falar sobre o resultado obtido pelo método histórico, e assim por diante, sempre na mesma ordem. Se você tem dúvidas sobre métodos, dá uma olhadinha na nossa playlist. A gente fez uma sessão sobre os principais métodos utilizados: dialético, comparativo, histórico, e mesmo os de abordagem também: dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo, etc. Então, dá uma olhadinha, né, se você estiver com dúvidas. Bem,
Passando por isso, nós temos as discussões, a fundamentação teórica. Precisa ser a última? Não, principalmente se você é da área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, é comum começarmos com a teoria, com os fundamentos. Então, não, você não precisa começar dessa forma. Como eu falei, a única coisa que é fixa é, assim que você falou da metodologia e dos métodos, logo em seguida você tem que falar dos resultados obtidos. Combinado? Bem, em relação às discussões, é exatamente o referencial conceitual, nós temos um vídeo para isso, se você tiver dúvida, e o referencial teórico, que faz parte, né, do referencial conceitual. Mas o que quer dizer esse referencial conceitual? Você vai falar qual que é a importância do seu trabalho, a justificativa, os conceitos aplicados, né, o que você partiu de pressuposto. Às vezes, o objetivo do seu trabalho não é estudar, pesquisar questões sobre democracia, o que é democracia. Mas você precisa partir de um pressuposto do que é a sua compreensão sobre democracia. Então aqui você vai falar para o seu leitor, olha, estou adotando, por exemplo, a ideia de democracia comunicativa de Habermas. Bem, então aí você explicou, né? Então o seu leitor, a sua leitora e mesmo os seus avaliadores, se for um artigo para um TCC, eles vão compreender qual que foi o seu pressuposto teórico, o seu conceito, o seu ponto de partida. E aí vão compreender também os desdobramentos de como você fez a análise, não é verdade? E o referencial teórico, quais são as obras principais, o que a teoria, né, se encaixou dentro da pesquisa desenvolvida, né? Você na realidade viu alguma lacuna na pesquisa e por isso desenvolveu essa pesquisa que desdobrou num artigo científico. Você fez um estudo de caso, então o que a teoria fala sobre determinado assunto, que é o aspecto central do seu estudo de caso. Então aqui é a sua parte teórica. Como eu disse, geralmente nos artigos de ciências humanas, ciências sociais, nós começamos com a parte da fundamentação teórica, enfim, as discussões. Preciso sempre nomear dessa forma? Não, né? E principalmente quando você começar a ter prática, não, você não vai colocar introdução, discussão, metodologia, resultados e conclusão. Você pode colocar, não está errado. Mas, por exemplo, dentro da discussão você pode dividir em subtópicos, né? Então colocar, por exemplo, questões conceituais, análise crítica de tal coisa, adoção do modelo de negócio tal. Então, quer dizer, aí você coloca subtópicos sobre aquilo que você trabalhou em termos teóricos, em termos de referencial conceitual, para o desenvolvimento da sua pesquisa. Porque, é claro, para você adotar determinados métodos, para você ter escolhido o seu tema, para você ter visto por que é importante estudar aquele tema, é óbvio que você teve que partir da base de uma fundamentação teórica. Então, é aí que você vai expor tudo que você desenvolveu. E, por último, a conclusão. Bem, pessoal, a conclusão, não se esqueça, não pode ter novas informações, ela deve ser algo que simplesmente reúne tudo que você trabalhou. Então, na conclusão, você fala sobre todos os resultados obtidos e, por último, sempre coloque uma perspectiva do futuro. O que você pensa que vai acontecer no futuro? Tem um insight para os seus leitores, olha, qual que é a perspectiva para o futuro em relação ao desenvolvimento dessa pesquisa? Qual é a tendência atual para trabalhar esse tema? Então, quer dizer, você precisa dar essas perspectivas para os seus leitores. É aí que nós temos a conclusão. E por último, referencial, né, as referências bibliográficas, as obras utilizadas, as obras citadas. Não coloque obras que você não citou no texto, tá? Então não faça isso, porque acaba sempre os avaliadores, mesmo se for para publicação numa revista científica ou se for um artigo TCC, eles sempre dão uma checada se tudo que você referenciou você citou, tá? E não se esqueça, pela regra da BNT, referências bibliográficas ficam alinhadas à esquerda, não justificada. Quem segue aqui o canal da Monografia Perfeita não erra isso. Bem, pessoal, essas são as minhas principais dicas. Eu vou fazer mais vídeos sobre artigos científicos, que eu vejo que muita gente está pedindo, mas essa é a visão geral da estrutura que eu queria passar para vocês, tendo em vista os vários comentários.
Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aqueles que nos acompanham. Obrigada também pelas sugestões de tema. Sempre eu gosto de adotar, porque o principal objetivo nosso aqui é ajudar vocês, os jovens acadêmicos. Se vocês gostaram deste vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Para nós da Monografia Perfeita é extremamente importante saber a sua opinião, saber se estamos te ajudando e principalmente saber se está contribuindo para a sua pesquisa acadêmica. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.